Perto Angola, emitido em Miami, no sul, Estados Unidos, remitindo na língua portuguesa para Angola e para todos os países da comunidade lusófona em África, Ásia, América Latina e para lá onde queira que o sinal deste áudio digital irá terminar a volta de todo mundo. Vos fala, como sempre, Orlando Fonseca, criador, produtor e apresentador deste grande show de notícias. E antes das notícias, eis-me aqui, como sempre, vos agradeço imensamente por escolherem o vosso Esperto Angola, vosso canal digital na língua portuguesa nos Estados Unidos. Eu sou Orlando Fonseca, produtor, criador, produtor e apresentador desse grande show de notícias. E se você gosta do meu trabalho, por favor subscreva o teu Desperta Angola. Essa é a única maneira para manter-me no ar o teu canal, o Serviço de Angola, o Desperta Angola. A partir da única superpotência da face da Terra, os Estados Unidos da América, subscreva por isso o teu canal. Na língua portuguesa nos Estados Unidos, Desperta Angola, virado para a mudança de consciência angolanos, incluindo a família do nomeado presidente de Angola, general João Lourenço, e com vista à reconciliação entre todos os filhos e filhas de Angola. Esse aqui, portanto, o ponto de vista do teu Desperta Angola. As serpentes do MPLA, incluindo o chefe dos oligarcas do eixo do mal angolano, o general João Lourenço, agora cercaram Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandô, depois da morte do finado ex-presidente José Eduardo dos Santos. E está cada vez mais claro de que o general João Manuel Gonçalves Lourenço, chegado ao poder como autêntico cágaro deixado à toa ali na árvore angolano e pelas mãos do finado ex-presidente José Eduardo dos Santos, na verdade, logo que chegou ao Palácio do Casuno dos mariposos MPLA, gelou simplesmente só criaria o seu próprio grupo de larápios, com vista a se apoderarem do erário público angolano, afastando a todos os seus próprios coordenados do MPLA em primeiro lugar, e logo continuar a ameaçar os da UNITA e o resto da oposição política em Angola, através das forças armas, melhor dito, ou de espingardas por ameaças valadas, que quantas vezes essas ameaças se converteram em mortes e ou assassinatos estranhos em Angola, que costumam haver lugar nos hospitais angolanos controlados pelos médicos e enfermeiros do Sinfo e ou dos capos do MPLA, etc., onde muitos bons filhos de Angola têm conhecido sorte pior, etc., e etc. Ao mesmo tempo que o chefe da oligarquia de Luanda, general João Lourenço, transformaria o Matapalo, a sua própria empresa do assunto, como um autêntico, entre aspas, governo sombra em Angola. O Matapalo costuma se encarregar na drenagem de bilhões e bilhões de dólares norte-americanos e transferidos para os bancos portugueses e logo para os paraísos fiscais em Dubai, Panamá e etc. Para efeito recoberto de uma suposta luta contra a corrupção, o general João Lourenço costuma ter ou costuma agir e de maneira verdadeiramente seletiva contra aqueles que ontem eram os mais seguidores do finado ex-presidente José Eduardo Santos, particularmente os seus filhos e outros, incluindo o único gatuno, entre aspas, identificado pelo João Lourenço nos do MPLA, nomeadamente Augusto da Silva Tomás, por ser da Congolândia em Cabinda, incluindo a todos aqueles que os quais o general João Trungungueiro do Casuno, João Lourenço tem desferido verdadeiros golpes de misericórdia, confiscando os seus bens, entre aspas, que no final do dia todos os MPLA roubaram ou assaltaram juntos do erário público angolano, incluindo o próprio general João Lourenço, que sempre foi parte do sistema corrupto e instalado a ferro e fogo ali em Angola, que eu diga Manuel Vicente ou Álvaro Sobrinho, que alguma vez regalaria mais de 50 milhões de dólares norte-americanos ao próprio general João Lourenço, e retirados à toa de borla e de graça do Banco Espírito Santo, Angola, Obesa, etc. Quando, ironicamente, João Lourenço virou, entre aspas, o honesto ou mais santo do que o Papa argentino Francisco no Vaticano, ali em Roma. Sendo que, na verdade, o camarada Bochessas de Luanda, dos do MPLA, não passa de um autêntico usurpador do poder e que está também a usurpar, entre aspas, os bens dos outros e roubado juntamente com ele ali em Angola.
Bens ou propriedades estes que depois de confiscados pelo oligarca do Bochechas ou de embuste do assunto, logo costumam ser objeto de ofertas por parte do general João Lourenço e a favor dos seus amigos ou pessoas do seu próprio grupo e etc. Incluindo os dos grupos Carrinho ou a favor da EMFC do seu próprio diretor do gabinete, nomeadamente Edeltruz Maurício Gaspar Fernandes da Costa, etc. Para lá do Matapalo, a famosa sanguessuga do assunto sobre a qual costumam recair todas as obras bilionárias em Angola através da adjudicação de ordito direta e ou simplesmente despidas de quaisquer concursos públicos que sejam. Para efeito, segundo os mojimbos da Assembleia Nacional, os problemas entre o camarada Fernando Leordito Piedade Dias dos Santos, o Nandó, e o camarada líder clarividente João Lourenço não são de agora. Na verdade, Gelo, logo que chegou ao poder, simplesmente retiraria das mãos do senhor Nandó o controle das finanças e ou o orçamento geral da Assembleia Nacional, tendo passado para as mãos da ministra das Finanças, Vera Esperança dos Santos Daves de Souza. O general João Lourenço, ao escolher matar de maneira silenciosa e eventualmente por depressão o senhor Nandó, um familiar de primeiro grau da sua própria esposa e ou a primeira-dama de Angola, a senhora Ana Afonso Dias dos Santos. De facto, estamos perante um facto sobre o qual não é demais lembrar aos compatriotas de que o primeiro ditador angolano, Antônio Agostinho Neto, para o efeito, só teria sido apagado, segundo os mojimbos das serpentes do MPLA. Neto teria sucumbido aos 10 de setembro de 79, ali em Moscovo, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de triste memória, por envenenamento alegadamente protagonizado pela sua própria dita, cuja, exatamente por haver escrito uma lista dos seus próprios correligionários do MPLA e que pretendia entregar na DISA para decapitá-los. Lista essa onde constava nome de um grande amigo de um dos filhos do sanguinário ditador Neto na época, que Neto pretendia que fosse entregue na época aos conhecidos, melhor dito, algozes dos grandes filhos de Angola Profunda, aos 27 de maio de 77, nomeadamente Ludwig Sassunda, Orlando Veloso, entre outros, que decapitariam ou que decapitaram, sem dó nem piedade, grandes filhos, cérebros pensantes de Angola na época, ali na República de Angola. Na verdade, o general João Lourenço é o único no mundo que simplesmente mata os seus próprios correligionários à toa, inocente e ou criminosamente ali em Angola. Para efeito, João Lourenço costuma assassinar os seus lentamente por depressão e por conta das perseguições seletivas dos seus próprios correligionários, etc. Que eu diga, a família do finado ex-presidente José Eduardo Santos ou Augusto da Silva Tomás, brutalmente justificado nas masmorras do general João Lourenço, ali no São Paulo, em Luanda, por ser Bacongo ou por não ser de Luanda, e etc. Tomás que cedo se viria transformar preso pessoal do general João Lourenço por conta da inveja, do rancor ou da brutal demência que corroe por dentro o trungungueiro bochechas do embuste da causa general João Lourenço. Razão pela qual o usurpador escolheu certamente também correr ele mesmo os riscos gratuitamente, tal como Neto dentro da sua família ou da sua própria família, esposa, com todas as consequências de... Melhor dito, tal como Neto, João Lourenço escolheu dentro da sua própria família ou da família da sua própria esposa, com todas as consequências de cuja novela certamente ainda vai fazer passar muita água debaixo da ponte ali em Angola. Porém, se por um lado o Desperta Angola não está contra e muito menos a favor dessas graves lutas internas sem quartel que ocorrem dentro do MPLA e que atualmente opõem a família presidencial contra a família Nandó. Por outro lado, reconhecer de que bem feito o que o senhor Gelo está a fazer contra o senhor Nandó não constitui mal nenhum, porque de facto a ideia é de que cá se faz e cá se paga. Lembro-me como se fosse hoje, depois das eleições tidas lugar em 92. Eu ainda vivia em Luanda na época, quando Fernando Dias dos Santos Nandó,
o ontem todo-poderoso ministro do Interior teria ameaçado até a morte o finado Elias Alopeto Pena, na época negociador-chefe da UNITA, na antiga Comissão Conjunta Político-Militar CCPM de triste memória. Do processo de paz para Angola, Alopeto Pena, que viria a ser executado sem dó e nem piedade, e friamente pelos miúdos armados por Nandó, razão pela qual os dirigentes da UNITA decapitados em Luanda na época morreram sob ordens do Sr. Nandó, incluindo o vice-presidente da UNITA, Jeremias Calandula Chitunda, cientista formado aqui na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, ou Alicerce Bango, entre outros cérebros pensantes, grandes filhos de Angola profunda, que o Sr. Nandó viria mandar decapitar friamente ali no mercado Roque Santero e nos arredores do Sambizanga, em Luanda, etc. Agora, como o tempo faz justiça e porque a justiça divina não falha, eis que, como todos os males que fizemos, pagamos aqui mesmo, gelo, certamente, com esta empretada, que se resume na retirada compulsória da fazenda do Kikuchi e do matadouro modular de Luanda, melhor dito, que gerava fortuna a favor da família Nandó. Família Nandó essa que agora Gelo está a acusar copiosamente de caloteira pelo casuno dos baribões em PLA. E isto, como consequência, certamente visa, uma vez mais, matar lentamente e por depressão o camarada velho enfermo cardíaco Nandó, que agora certamente inicia com o seu estresse a primeira fase da demência, que pode precipitar o sucumbir precoce e ou lentamente do Sr. Nandó, provocado pelo general João Lourenço, tal como ocorreu com o finado ex-presidente José Eduardo Santos ali em Barcelona, razão pela qual as serpentes do MPLA agora cercaram o camarada Fernando Piedade Dias dos Santos Nandó, melhor dito, que até há bem pouco tempo era o poderoso presidente da Assembleia Nacional de Angola. Porém, agora parece que Nandó acabaria tomando o seu próprio veneno. Covardes, Angola. Foi o ponto de vista do teu Desperta Angola desde a linda cidade de Miami. E depois do ponto de vista do Desperta Angola, eis aqui as notícias de Angola. O World Justice Project, sediado aqui em Washington, D.C., nos Estados Unidos, classificou o Estado de Direito de Angola como estando estagnado no contexto da região, da fracassada região, melhor dito, dos países da África subsaariana. Para efeito, o regime general João Lourenço aparece no centésimo 13º no cômputo de mais de 140 países analisados em todo o mundo do ano de 2021, anunciou o World Justice Project aqui em Washington, D.C., nos Estados Unidos. O ditador angolano general João Lourenço disse em Dakar, no Senegal, à Rádio França Internacional, numa entrevista, de que não convocará assanhadamente eleições autárquicas nenhumas em Angola. Se me permitem essa expressão, não convocarei assanhadamente eleições autárquicas nenhumas em Angola, se não houver condições para o efeito. Declarou trungungueiramente, falando o general João Lourenço, vergonhosamente, à Rádio França Internacional, ali em Dakar, no Senegal. Os investidores estrangeiros foram avisados recentemente pela prestigiosa consultora Fitch Solutions de que a recente magra vitória eleitoral do MPLA nas eleições gerais, tidas lugar 24 de agosto último, aumenta o risco de tumultos em Angola por representar a indignação da maior parte da população jovem angolana. Avisou aquela consultora a todos os investidores estrangeiros. Queridos compatriotas, olha, aí está, né? O camarada Lourenço, né, se aferrou num cadeirão que, na verdade, é pertença do engenheiro Costa, né? Aferrou-se no poder ali, foi, entre aspas, reconhecido pelo governo dos Estados Unidos e reconhecido pela comunidade internacional, né? Mas, repito, porque ele é que controla o poder ali pela força das armas em Angola, não é? Tal como qualquer um que faz golpe de Estado, com vista a cuidar dos interesses, não é? Daqueles países
que tem os seus interesses em Angola, a razão pela qual foi reconhecido. Mas do ponto de vista, não é, de, digamos, de usufruir do tapete vermelho nos países do mundo livre, João Lourenço não terá isso. Por outras palavras, tudo vai permanecer em Angola como antes, né? Razão pela qual vocês estão a ver agora, por exemplo, o World Justice Project, né? Seriado aqui em Washington, né? A alertar ao mundo de que não é, o Estado de Direito em Angola está estagnado, né? Esta é a prova. Portanto, a classificação de Angola, né, como sendo o Estado de Direito estagnado pelo World Justice Project, demonstra claramente de que Gelou se aferrou ao cadeirão, repito, que nunca lhe pertenceu, senão, não é? Pertença do engenheiro à CJ e que nada vai mudar em Angola, né? Por conta da ditadura militar instalada, né? Logo, Gelou jamais, repito, terá acesso a tapete ou ao tapete vermelho, né? Nos países do mundo livre, né? Portanto, esta é a situação atual no nosso país. Não haverá nada ali, não haverá investimentos, não haverá o que quer que seja, né? Eu estive a ver aí um comentário da menina, entre aspas, né? Vera Daves, né? Onde ele dizia de que estiver em Washington, e o governo dos Estados Unidos, enfim, lhes avisaria, lhes chamaria a atenção sobre uma eventual recessão, etc. Mas em Angola a questão não é de recessão, a questão é de que ninguém investe num país, não é, onde não existem reformas políticas, né? Este é o fulcro, esse é o cerne da questão. Não havendo reformas políticas em Angola, né? E eu até diria, não havendo autarquias em Angola, né? Havendo ditadura, melhor dito, Angola é o único país, eu diria, no cômputo dos países da lusofonia, que continua a nomear governadores ali. Está lá um camarada trugungueiro, que agora diz que é assanhado, ele próprio, não é? E então está a nomear governadores, incluindo, por exemplo, em lugares onde foi a UNITA que ganhou. Portanto, Angola é um país periférico, né? É o que eu tenho dito sempre aos compatriotas, né? E que não, enfim, é um país de cuja liderança, né, não tem prestígio internacional. Razão pela qual vocês estão a ver instituições internacionais a classificar o Estado de Direito em Angola como sendo estagnado, né? Mudando um pouquinho de segmento, né, para um outro segmento. Como vocês viram, o João Lourenço, não é, deu o dito por não dito em Dakar, né? E isto é uma vergonha, né? Ele sempre vai para o estrangeiro, não é, envergonhar Angola, né? Da outra vez esteve em Portugal e chamou os outros de marimbondos em Lisboa. Agora foi no Senegal, né? Dando, melhor dito, não é? Repito, o dito por não dito, né? Dizendo que não vai convocar as eleições autárquicas, melhor dito, assanhadamente, numa linguagem, não é? Uma linguagem própria, né? De entre aspas, um malcriado, né? Um trugungueiro, né? Porque um presidente da República que se preze não usa termos, eu diria, do bairro, né? Da Sanzala, como se estivesse a lidar na quinguiliça, né? Não é? Fala o que ele quer, de qualquer jeito, né? Você sabe, se vê claramente que o João Lourenço é um trugungueiro, né? Um rancoroso, uma pessoa, um demente, né? Claramente se vê pela linguagem quando estamos perante um demente. Agora está a dizer que não vai convocar eleições autárquicas em Angola porque não existem condições. E se esquece que os portugueses, quando se foram, deixaram já as autarquias ali. E o país não vai desenvolver-se, não é, antes das autarquias. É o contrário. O país, Angola, só vai começar a desenvolver-se se houver autarquias. E havendo autarquias, só assim, não é? É que se vai começar a eliminar a corrupção sempre e quando as autoridades locais, não é? Estaduais, etc., forem ou vierem a ser eleitas em Angola. Infelizmente, o João Lourenço, por falta de criatividade e por ignorância, pensa o contrário. Portanto, camarada presente, se me escuta, se não houver autarquias, nunca vai haver condições, não é, para que elas sejam convocadas. Elas têm de ser convocadas primeiro, não é,
Logo, não é? Cada autarca, conforme for ir, não é? Vai depender da criatividade de cada autarquia para o país, ou de cada autarca, para o país poder evoluir. E não o senhor presidente, a partir do palácio, não é? Promover a sua corrupção com os PIMES, não é? O senhor está completamente equivocado, enganado, não é? E a ideia é que o João Lourenço, não é? Ele age sempre em contramão por não ter qualquer criatividade para nos governar ali em Angola, né? Razão pela qual, repito, deu o dito por não dito no Senegal, não é? Quando já criou aí uma comissão, não é? Que ele diz que é para as autarquias, chefiada pelos miúdos de sempre, o Adão de Almeida e o Merci Lopes, né? Para vocês verem o tipo, não é, de trungueiro que nos está a governar ali em Luanda. Portanto, mudando do segmento, outra vez, a chamada de atenção dos investidores por parte da consultora Fitch Solutions sobre a vulnerabilidade do regime do general João Lourenço em Angola diz tudo, né? Diz que não haverá investimentos ali em Angola, não é? Num país propenso a manifestações, né? Por conta da ditadura, né? Porque não há nenhuma pessoa e um investidor avisado que vai investir num país desses, não é? Num país em que o tipo perdeu e quer continuar no poder, não é? Um país, uma Coreia do Norte, não é? Onde o tipo toma o poder e traz, não é, tanques de guerra na rua, não é? Ninguém investe num país desse, não é? Ninguém investe, repito, num país desse, não é? E o João Lourenço está relegado ao passado, né? E a ideia, para vocês generais que me escutam, e vocês todos que estão a ver o Nandô agora, a entrarem na morte lenta, como tal como entrou José Eduardo Santos, pela perseguição de João Lourenço, vocês todos, se você é general ou você qualquer um do MPLA que é poderoso e que você sabe que José Eduardo Santos enriqueceu, esta é a hora de promover o golpe de Estado em Angola, militar. Não é tal como aconteceu, não é? Ali em Portugal, aos 25 de abril de 104, e que precipitou, não é? A democracia portuguesa e também precipitou as independências dos países, não é? Do chamado ultramar, incluindo Angola, não é? Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique, né? Portanto, repito, esta é a hora de promovermos duas coisas, ou manifestações pacíficas generalizadas com milhões de pessoas à mistura e muito bem organizadas que rumem para o casuno, para o derrube deste embuste, ou então um golpe de Estado militar para trazer, não é, a democracia no nosso país. Vocês já viram as instituições internacionais avisar, né? O Lourenço manteve aí pelas Forças Armadas, repito, mas ele não é, simplesmente fez estagnar, não é, a democracia angolana, a razão pela qual não haverá investimentos em Angola, não é? Portanto, termina aqui essa edição de Desperta Angola desta quinta-feira. E se você me escuta desde Belize, em Cabinda, ou se calhar se você estiver em Pinda, em Banza Congo, e desde lá ao Quilquango, ali em Sanza, Pombo, e em Aonso, que é Botequieno. E se você me escuta aqui mesmo nos Estados Unidos, onde quer que você se encontre, desde Clare, desde o Key West, 90 milhas de Havana, por Main State, em Portland. Ou se você estiver em qualquer parte ali no Pacífico, você pode estar, se calhar, na cidade de Los Angeles, você pode estar eventualmente em São Francisco Bay, ou onde quer que você esteja, em San Diego, ou no Texas, ou no El Paso, onde quer que você se encontre ali assim, se calhar em Dallas, onde tem uma comunidade angolana muito grande. Eu vos agradeço também. Se você estiver, se calhar, do meu lado esquerdo, no Sudoeste da África, você pode estar em Luanda, e no ponto final, onde quer que você se encontre, vos agradeço imensamente por escolherem o vosso Desperta Angola. Você pode estar, se calhar, ali na cidade invicta do Porto, ou na cidade de Lisboa, onde quer que você esteja em Portugal continental, escutando-me. Você pode estar no hemisfério sul, desde lá para o norte do planeta, no Japão, ou se você estiver, eventualmente, onde quer que você esteja ali, eventualmente, desde o, melhor dito, desde o Oriente Médio para cá, para o Ocidente, a todos vocês agradeço imensamente. E o final de semana está à volta da esquina. Orem pelas nossas famílias em Angola, orem por todos. E muito obrigado por escolher todos perto de Angola. Eu sou Orlando Fonseca, desde a lindíssima cidade de Miami, na Costa do Ouro, aqui no sul dos Estados Unidos, nos Estados Unidos da América. Te falo e te peço para que orem para todas as nossas famílias uma vez mais. E muito obrigado por escutar-me.
Muito obrigado e que Deus possa abençoar a todos vocês grandemente. Que tenham um bom fim de semana e muito obrigado.